A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus, amém? Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei, eternamente, em nome de Jesus. Aleluias! Nós estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Aleluias, glória a Deus. Nós hoje vamos retroceder um pouco, porque teve alguns capítulos do livro de Gênesis que eu não li, certo? Então nós vamos voltar um pouco, né? Nós terminamos o livro de Ruth, mas antes de passar para 1 Samuel, nós vamos retornar aqui aos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar aqui, né, aprendendo da palavra de Deus e extraindo lições para nossas vidas. Lembrando que se você sentir no coração, pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, amém, ou algum questionamento. Se porventura você viu alguma pregação, você não concordou, quer saber, irmã, será que isso aqui realmente está baseado na palavra? A gente vai tentar esclarecer, amém? Em nome de Jesus. Então vamos aqui para a leitura do capítulo 1 de Gênesis. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser evidente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome dia e na escuridão o nome noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem sementes. Assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou, veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e toda espécie de seres vivos, que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem,
muito em número, e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que lhe produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Deus, ele é detalhista em tudo que faz. Você vê que aqui na criação, quando Deus fala, e Deus falava com mais dois, que era Jesus e o Espírito Santo. É por isso que Jesus declarou na sua palavra, lá nos evangelhos, que antes que Abraão existisse, ele já era. Antes que céu e terra fosse formado, Jesus já era. Jesus, ele é Deus. Ele é o alfa, o ômega, princípio, meio e fim. Não há como contestar a autoridade e a supremacia do nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que executa, ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que cria. Você vê que aqui é exatamente declarado como a terra era antes da criação. E essa forma da terra, ela é comprovada hoje pela ciência. Hoje se vê os cientistas dizendo, conforme os estudos e tal, a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era uma tremenda escuridão. Tudo isso estava descrito aqui no capítulo 1 de Gênesis. É incrível como, se você observar, a ciência ela não consegue desmentir a palavra de Deus. Ela tem que comprovar. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida pela qual a gente venha a seguir. Não importa se você diz que crê, que você diz que não crê, isso não vai fazer diferença na existência de Deus. Deus existe apesar de nós. E você vê que aqui, desde o início, ele disse, façamos, né? E Deus observa o que ele faz. Muitas vezes nós não somos como Deus. Nós simplesmente fazemos coisas como que desenfreadamente. A gente não observa, a gente não contempla os nossos feitos. E isso é um erro, porque ao não contemplar os nossos feitos, nós não glorificamos a Deus. Você já parou para olhar tudo que você conquistou até hoje? E não adianta você dizer, eu já vivi tantos anos de vida e parece que eu vivi em vão, eu não fiz nada. Você com certeza fez alguma coisa. Com certeza fez. Você conquistou uma família, você criou uma família. Você pode ter construído uma casa, você pode ter construído um sonho. Nós, às vezes, sabe, o que acontece é que a gente não para analisar, para meditar sobre
tudo que a gente já conquistou. A gente perde tanto tempo olhando para o que a gente não tem, que a gente esquece de glorificar a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente conquista. Às vezes você tem uma família maravilhosa, você tem pais maravilhosos, e porque a tua casa não é cheia de problemas, não é cheia de situações, você não para analisar o quão maravilhoso é a tua casa. Às vezes você só para analisar, ai, puxa vida, o meu trabalho é ruim, o meu trabalho é pesado. Você já parou para pensar quantas pessoas estão desempregadas e estão passando fome por não ter um trabalho? E tudo que elas queriam era ter um trabalho como o céu. Você já parou para isso, para pensar nisso? Às vezes a gente reclama dos nossos filhos, dos nossos esposos, mas você já parou para pensar nas pessoas que o maior desejo da vida delas é ter um filho e não tem? Você já parou? Sabe? A gente não parar, a gente não contemplar o que a gente tem, o que a gente constrói, é um erro muito grande. Por quê? Porque isso nos impede de glorificar a Deus, isso nos impede de se motivar para conquistar mais ainda. A gente só fica olhando para o que não conquistou, para o que não tem. Ai, mas eu queria esse carro, eu só tenho esse, eu tenho um carro velho. Mas você tem um carro, você já olhou para aqueles que não têm? Ai, mas irmã, tudo que eu tenho é uma bicicleta, mas você já olhou para os que não têm nem isso? Ou os que não têm nem pernas para andar? A gente perde tanto tempo murmurando e reclamando que a gente esquece de dar glória a Deus pelo que a gente tem. Ai, mas eu queria uma roupa, mas você tem uma roupa para cobrir teu corpo. E isso é bênção do céu. Nós temos que aprender a glorificar a Deus pelo pouco que a gente tem, sabe? Às vezes, a gente olha para as coisas. Já houve quem chegasse aqui no jardim e dissesse assim, ai, aqui é o jardim? Para aquela pessoa pode não ser, mas para mim é. Para mim é o jardim regado do Senhor. São poucas plantas, não tem aquela visão, mas para mim é o meu lugar secreto, sabe? E eu glorifico a Deus pelo pouco que eu tenho, porque nesse pouco eu consigo ser feliz, amém? Então a gente tem que, sabe, aprender com Deus. Para um pouco, analisa um pouco o que você tem e veja que o que você tem é bom, é agradável, é dado por Deus. Você vê que aqui Deus, ele faz a criação, ele podia ter feito tudo num dia só. Ele podia simplesmente ter dito, haja luz, faça isso, faça aquilo, e tudo teria feito. Ou ele precisaria nem falar, então somente ele pensasse já aconteceria. Mas ele fez questão de nos exemplificar que a nossa vida, ela é feita de etapas. É um processo. Você vê que a primeira coisa que Deus faz aqui, no primeiro dia, é criar a luz. A primeira coisa que Deus faz em nossa vida é a limpeza, é trazer a luz, é limpar, é dissipar as trevas, é separar o que é escuridão do que é luz, é trazer o dia à nossa existência. Mas a gente quer que Deus faça tudo de uma vez só. Meu irmão, aprende a glorificar a Deus por cada etapa que você vive. Há momentos que a gente tem que chorar, mas também há momentos de sorrir. Há momentos de clamar, mas também há momentos de glorificar. Há momentos de a gente trabalhar, mas também há um momento de descansar. Há um momento de pedir, mas também há um momento de agradecer. A vida é feita de etapas. Se você agora está no momento da semeadura, que você está plantando, que você está ali suando, que você está gastando energia, vai haver o momento da colheita. Mas acontece que a gente é imediatista. Há uma razão, né, para a gente parar e analisar. A gente tem que aprender a viver os processos para que possa glorificar a Deus.
Você vê que primeiro Deus cria a luz, depois o que é que Deus faz? Ele separa as águas e ele cria o céu, ele cria a existência da eternidade, a visão de você olhar que existe algo além de aonde você está. Porque quando a gente olha para o céu, a gente lembra da eternidade, a gente lembra do infinito. Quando a gente olha para o céu, a gente tem esperança de que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar do dia mau, há o dia bom. E você vê que ao terceiro dia, aleluias, o que é que Deus faz? Ele faz ele cria os mares, né? Aleluias. E ali ele faz com que a terra produza. Às vezes nós estamos vivendo ainda o primeiro dia, o dia onde Deus está fazendo a limpeza, a separação. Às vezes a gente está vivendo o segundo dia, que é o dia onde a gente tem a visão na eternidade. Às vezes a gente está ali vivendo o terceiro dia, que é justamente o quê? É o processo da produção. Nós temos que saber viver as etapas de Deus na nossa vida. E você vê que Deus, ele sobre tudo coloca uma hierarquia. Você vê que até sobre o dia e sobre a noite há uma hierarquia. O sol comanda o dia, a lua comanda a noite. Um não influi, não interfere, ou melhor, na governabilidade do outro. Mas às vezes a gente quer interferir no processo. A gente quer interferir no processo na vida do irmão, a gente quer interferir e não é desse jeito. A gente tem que aprender a viver os processos de Deus e deixar as pessoas viverem os processos de Deus na vida delas. Aleluias! E aqui também nos ensina algo maravilhoso, que ali, né, no quinto dia, ele faz o quê? Ele cria, né, os animais. Você vê que aqui até mostra o quê? Que Deus, ele criou os monstros, os dinossauros, aqueles animais todos que existiam ali. Era verdade? Sim, é verdade. A própria Bíblia diz. Havia leviatãs, havia monstros tremendos, né? Mas é interessante que se você continua lendo, ali no sexto dia, Deus declara, né? Se eu não me engano, é no sexto dia. Ele já declara que o homem, ele comeria dos frutos, das sementes, e que os animais, eles comeriam o capim e os vegetais. Você vê que o nosso Deus, quando ele criou e quando ele fez a criação, ele determinou tudo com perfeição. O problema da humanidade é o pecado. O problema da humanidade é o livre-arbítrio. Alguns dizem assim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Na realidade, Deus não nos deu o livre-arbítrio. O homem se apossou do livre-arbítrio através do pecado. Quando ele comeu, né, o que a gente vai ver ali mais na frente, quando ele comeu da fruta, né, do conhecimento do bem e do mal. Mas até então, o homem, ele vivia à mercê de Deus. E ali tudo ia bem, gente. Não havia enfermidades, não havia destruições, não havia animais que devorassem homens. Você vê que tudo que Deus fez foi perfeito na criação. E aqui nós vemos, né, que no sexto dia ele cria o homem e a mulher. É lógico que às vezes as pessoas dizem assim, irmã, por que num capítulo diz uma coisa, no outro? Não, a gente tem que entender que no capítulo 1 está sendo um grande resumo de tudo que Deus criou. No capítulo 2, Deus, ele já faz o quê? Ele já detalha, principalmente a criação do homem. Amém? Em nome de Jesus. Então, a Bíblia de modo algum se contradiz. Simplesmente a gente tem que ter o quê? Discernimento para ler a palavra. E o que eu aprendo nesse capítulo 1 de Gênesis é que o nosso Deus é perfeito. E que tudo que ele faz, ele passa por processos. Então nós temos que aprender a viver os processos de Deus na nossa vida. Tem o processo da separação, tem o processo da semeadura, tem o processo da colheita, tem o processo da multiplicação.
Aleluias? Mas o que grande erro que também às vezes acontece com a gente, sabe o que é? É que a gente não planta e quer colher, ou doutra, planta semente ruim e quer colher boa. Meus irmãos, não pode. Jesus, ele disse que aquele que planta o bem ele colherá. Aquele que pela espada fere, pela espada é ferido. Então, como é que eu plantando discórdia, eu plantando contenda, eu plantando sentimentos ruins, eu vou colher coisas boas? Eu não vou colher coisas boas. Muito pelo contrário, eu irei colher coisas ruins. Mas quando eu planto, colho coisas boas, quando eu dou a outra face, quando eu ando as 2 milhas, quando eu entrego a minha capa, quando eu faço o que Jesus mandou, quando eu amo a Deus acima de tudo e acima de todos, e ao próximo como a mim mesmo, quando eu faço ao próximo o que eu quero que me faça, eu colho isso. Posso não colher com a mesma pessoa, mas eu colho, em nome de Jesus. Então, o que eu aprendo em Gênesis 1 é a lei da semeadura, a lei da criação, a lei da separação, a lei do processo. Viva os processos de Deus na sua vida e não se preocupe, porque Ele é perfeito em fazer acontecer tudo no seu tempo exato, do jeito exato, na ordem exata. O que acontece é que às vezes nós queremos pular processos e nunca é legal pular processos. Viva intensamente cada processo que Deus te dá. E esteja preparado para colher os bons frutos que você planta, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus. Ó Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua criação, Senhor, que foi perfeita. Infelizmente, Senhor, nós, a humanidade, Senhor, nos deixamos corromper pelo pecado, pelos desejos, pelas cobiças, pelas soberbas. E por causa disso colhemos muitas vezes frutos ruins. E o que é pior, às vezes a gente até quer te culpar. Oh Senhor, perdoa. Nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença a cada dia. Estar te adorando a cada dia. Te glorificando a cada dia e não permitindo, Senhor, que as trevas que já foram arrancadas de dentro de nós retornem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mas que possamos permanecer limpos para a tua glória. Em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração. Te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Te apresentamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para a tua glória. Senhor, os esposos, as esposas, os filhos, os pais, os netos, genros, noras, enfim, os familiares. Cuida, Senhor, de cada um. Livra-nos, Senhor, de todo choro, toda angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade. Livra-nos de toda tragédia. E que os teus asas, Senhor Deus, estejam estendidas sobre nossas vidas para que nenhum mal nos alcance. E que se cumpra em nós, Senhor, o Salmo 91, o 23 e o 27. Em nome de Jesus. E que a tua bênção, que não acrescenta dores, seja sobre nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida e que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa estar te abençoando. E não esquece, viva os processos de Deus. Se você não tem paciência, peça a Deus e Ele te dará, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.